Olá pessoal, eu sou Carlos Armite, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a muitas pessoas, que são as profecias de Nostradamus. Sempre eu coloco aqui alguns vídeos falando de algumas profecias desse grande vidente e astrólogo francês. E hoje eu vou usar aqui algumas profecias, a gente vai tratar de profecias em que Nostradamus data a ocorrência de determinadas situações bastante instigantes no período da Páscoa. Então ele usa essa palavra Páscoa e também o mês de abril como referência para a ocorrência do que nós vamos falar aqui hoje. Agora, é importante entender algumas coisas antes de começar a tecer expectativas a respeito da atual Páscoa. Nostradamus não dá uma data de um ano específico a qual se refere essa Páscoa. Então, isso pode se referir a essa Páscoa agora, mas pode se referir a outra Páscoa no futuro. Até porque este vídeo aqui vai ficar como um vídeo anacrônico e você vai estar assistindo esse vídeo, vai saber em que ano, em que época. Então pode ser até que esses eventos já tenham acontecido quando você se deparar com esse vídeo, ou pode ser que ele se refira a eventos que vão acontecer ainda daqui 10, 50, 100 anos, ninguém sabe. Então não existe uma datação de ano nessas profecias, mas ele fala do período da Páscoa. Portanto, não fiquem na expectativa de que tudo que nós vamos tratar aqui venha a acontecer nessa Páscoa, tá? Porque isso pode ter aí desdobramentos ao longo de vários anos e várias décadas. Além do que, me parece que Nostradamus gosta de misturar as coisas, então ele pode estar usando a palavra Páscoa para tratar de eventos que vão acontecer em anos distintos, mas como se eles estivessem acontecendo todos ao mesmo tempo. Mas, na verdade, ele une as Páscoas, muitas vezes, de séculos ou décadas separadas no tempo, com eventos totalmente distintos e coloca tudo isso numa estrofe só. Então, o que nós vamos falar aqui não significa que tudo aquilo que está ali vai acontecer ao mesmo tempo, na mesma Páscoa. Pode acontecer em épocas totalmente distintas e diferentes. E uma outra questão que é sempre bom abordar, quando a gente trata de profecias, é a questão da profecia em si. Porque, no meu modo de ver, as profecias elas foram feitas para nos alertar sobre um futuro que pode ser mudado. Senão não teria sentido, seria puro sadismo você colocar uma profecia e isso não ter possibilidade de você mudar esse futuro, né? Então, se a gente acredita numa perspectiva de evolução e de ganho de consciência pela humanidade, então é óbvio que as profecias elas são provisórias, elas estão postas até que a gente consiga ganhar um nível de consciência e conseguir desviar desses eventos futuros. Por isso que muitas profecias de Nostradamus ou elas foram mal interpretadas, porque ele escreve de uma forma muito rebuscada, muito enigmática, né? Então algumas profecias supostamente atribuídas a eventos que não ocorreram, colocam como se o profeta houvesse se enganado. Então a gente fica, será que foi o profeta que se enganou? Será que foi a tradução das profecias que foi feita de forma equivocada e, portanto, o engano é da gente que faz essa interpretação? Ou será que nós nos desviamos daquele futuro que Nostradamus havia previsto e, portanto, não é que ele tenha errado? Ele viu, na sua capacidade de evidência e nos seus cálculos astrológicos, ele viu realmente aquele evento acontecendo, mas por alguma razão nós ganhamos algum nível de consciência ou fizemos escolhas diferentes e pegamos um caminho totalmente distinto e aquele evento não aconteceu. Então, as profecias elas têm que ser vistas por este prisma, porque tem gente que gosta muito de se apegar, né, às crendices, às coisas e fica na expectativa de que as coisas aconteçam como estão escritas ali nas profecias. E eu vejo que existe toda uma possibilidade da gente crescer, de a gente avançar e dessas profecias não se concretizarem. Fato é que algumas profecias de Nostradamus realmente se concretizaram. Ele previu a Revolução Francesa,
né? Isso 200 anos antes. Nostradamus escreveu essas profecias por volta dos anos 1550. Então vão aí já praticamente 500 anos que ele escreveu essas profecias. E a Revolução Francesa só foi acontecer no finalzinho do século XVIII. Então, entre o século XVI e o século XVIII são 200 anos com antecipação. Ele fala da Revolução Francesa, ele também fala da ascensão do nazismo, né? Ele fala da Revolução na Pérsia, que é o Irã, Revolução Islâmica, então ele acerta essas questões. Ele cita o nome de Pasteur, Louis Pasteur, né, o eminente cientista francês do final do século XIX, que descobriu, né, que as doenças são causadas por organismos. Ele fala, Nostradamus, que Pasteur descobriria a coisa invisível e seria reverenciado no mundo todo, e é verdade. Nossos sanitaristas aqui, como Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, beberam da fonte de Louis Pasteur e trouxeram para cá seus ensinamentos para constituir esses institutos que hoje estão produzindo aí vacina para a gente e tudo mais. Então, Nostradamus, ele viu, previu, acertou muita coisa e outras coisas ficaram aí meio, será que ele errou ou será que as interpretações é que foram feitas de forma equivocada? Vamos falar sobre a Páscoa. O que Nostradamus fala sobre a Páscoa? Quais são as profecias que ele coloca, né? E qual é o panorama que a gente pode esperar que aconteça em algum momento, seja nessa Páscoa agora, seja em Páscoas que virão no futuro, se é que a gente não se desviou deste destino visto e traçado aí pela imagem que Nostradamus captou nas outras dimensões. Vamos dar uma olhada no que ele deixou de recado nas suas profecias sobre a Páscoa. Nesta profecia, que se encontra na Centúria 9 e quadra 31, ele diz o seguinte: o tremor de terra em Mortara, cacique São Jorge meio submerso. A paz adormecida despertará a guerra. Na Páscoa, abertos os abismos do templo. Então ele está dizendo o seguinte, que na Páscoa aconteceria um tremor de terra em Mortara, que é na Itália. Esse cacique São Jorge aqui, não se sabe ao certo, na tradução da Érica Ketan, ela fala de estanho, onde fala da ilha de estanho de São Jorge, mas é uma tradução meio estranha. Então não sabemos o que significa isso, que ficaria meio submerso. Um navio submerso, né? São Jorge, por que São Jorge? Tem a ver com alguma coisa da Inglaterra, né? Então, assim, o que é? Cacique é um termo ainda, para alguns, for traduzido como estanho, o metal, né? Mas não temos ainda uma tradução do que seria essa palavra. Ela não tem um significado próprio, né? Fala de uma paz adormecida, né? E que a partir dessa paz adormecida despertaria a guerra. E que nesse terremoto que aconteceria, seria aberto os abismos do templo. Provavelmente aqui ele está falando dos porões de um templo, talvez um templo antigo, né? E isso talvez leve a alguma descoberta arqueológica, não sei. Mas o fato é que nesta quadra ele narra um terremoto na Itália durante a Páscoa, né? E ele fala de alguma coisa submersa, sabe o que é, né? E fala aí de uma guerra que poderia surgir de uma paz adormecida, ou seja, onde você menos espera, de repente estoura uma guerra ali, porque a paz está adormecida, então as pessoas estão adormecidas numa situação de paz, estão confortáveis, acreditando na paz, e de repente, do nada, surge uma guerra, né? Agora, tudo isso pode acontecer numa única Páscoa, mas pode acontecer essas coisas separadas em Páscoas diferentes. Essa que é a grande sacada de Nostradamus. Ele usa desses artifícios para confundir a gente aqui. Então você pode ter Páscoas diferentes ao longo da história, né, onde numa aconteceu essa submersão estranha de alguma coisa que a gente não sabe o que é, se é de um navio, né, o que se trata isso daí. Outra um terremoto, outra uma guerra, tá? E essa descoberta talvez aqui os abismos do templo, o que seria. Bom, passando para a próxima, esta aqui é uma quadra um pouco arrepiante, assombrosa, até porque ela é da Centúria 6, número 66, aqui então forma o 666, né, o número da besta.
Então, e aí ele já começa na fundação de uma nova seita. Então, isso já nos traz toda a questão de seita satânica, de anticristo, né? Então já vem automaticamente olhando para esse número e batendo nessa primeira linha, é o que vem na nossa cabeça. Mas será que é isso mesmo, né? Ou não foi uma intenção de criar vamos dizer assim, um escape aí, né, para nossa mente? Então é algo também que pode ser um truque. Então ele fala assim que na fundação de uma nova seita seriam encontrados os ossos de um grande romano. Não sabemos quem é esse grande romano. Se trata de um papa, de um imperador romano, de alguém que tivesse alguma relevância na história de Roma, da Itália, enfim, né, ou do Vaticano. Uma sepultura de mármore surgirá, a terra tremerá em abril. Sabendo que na maioria das vezes a Páscoa acontece em abril, tem meses que ela tem épocas que ela acontece no finalzinho de março, né, mas tem Páscoa que a maior parte dela acontece em abril. Das vezes, né, acontece em abril. Então nós temos a terra tremerá em abril, mal sepultado. Então aqui ele volta a insinuar a ideia de que em abril, ou por volta da Páscoa, aconteceria um terremoto do qual surgiria algo, uma sepultura, né? Que estariam os ossos desse grande romano e por conta disso uma nova seita seria formada. Na época de Nostradamus, né, e ele usa também isso em algumas quadras, a palavra seita também se referia a partidos políticos, que naquela época tinha uma outra conotação do que tem hoje na democracia moderna, né? Então ele fala de um grupo de pessoas que se reúne, pode ser uma seita, uma congregação, uma organização, né, um grupo de pessoas em torno dessa descoberta arqueológica que teria alguma relevância e que viria provavelmente próximo à Páscoa, no mês de abril, com um terremoto que acontecesse provavelmente na Itália, fazendo com que surgisse esse algo que está mal sepultado, né? Próxima é a que está na Centúria 3, a quadra 65, né? Que volta a falar desse sepulcro do grande romano. Então aqui ele dá mais detalhes sobre isso, né? Quando encontrarem o sepulcro do grande romano, um papa será eleito no dia seguinte. Significa que nós estaríamos aí em época de sede vacante, né? Ou seja, um papa teria morrido, então nós estamos no período de conclave, de eleição de um novo papa, se tudo estiver correndo, evidentemente, conforme as leis canônicas, né? Vou deixar isso bem claro, porque a gente não sabe de que época que Nostradamus está falando, né? Então pode ser que muita coisa esteja acontecendo diferente e que a eleição de um papa teria que ser feita de uma forma totalmente diferente do que é hoje. Uma possibilidade, né? Então um papa morre hoje e tem que ser eleito outro já no dia seguinte. Não é assim que funciona. Você tem o período lá, acho que são 9 dias de luto primeiro, para depois ter o conclave, e aí vai todo um processo aí. Então, este Papa que seria eleito, né, logo após a descoberta desse sepulcro do grande romano, que é uma grande incógnita, tá, ele não será aprovado pelo Senado. Seu sangue envenenado no cálice sagrado, ou seja, esse Papa provavelmente seria envenenado. Alguns atribuem essa quadra à morte do João Paulo I, lá em 1978, que ficou apenas um mês no papado, né, e morreu de forma estranha, assim, de repente, do nada, um homem saudável, tudo que amanheceu lá morto, né? E muitos dizem que foi envenenado, então sempre tem aquelas teorias da conspiração. Aí logo depois, em outubro de 78, foi eleito João Paulo II, né, que até para homenagear o Papa antecessor, que apenas durou um mês no papado, ele coloca o mesmo nome com o numeral segundo, né? Bom, próxima profecia de Nostradamus referente a esse período, né? Então, após a falha de 2 luminares, que ocorrerá entre abril e março, ó que perda, mas 2 bondosos ajudarão a todos por terra e por mar. Eu coloquei isso aqui porque me chama a atenção essa datação de abril e março, e não de março a abril, né? Que seria o mais lógico a gente entender uma coisa acontecendo entre março e abril. Mas quando ele fala de abril e março, ele joga uma coisa de abril agora para março do próximo ano. Então é uma coisa que duraria 11 meses, né?
Falha de dois luminares. Esse termo aqui era muito utilizado lá na Idade Média para se referir aos eclipses. Os dois luminares sendo o Sol e a Lua, né? Então a falha de dois luminares seria o eclipse lunar e o eclipse solar. A partir de abril, com durabilidade até março do próximo ano. Bom, nós teremos, este ano aqui que eu estou falando com vocês, de 2021, nós teremos eclipse da Lua no finalzinho de maio e um do Sol no início de junho, tá? Então cai dentro justamente desse período de abril até março do próximo ano. E também ele pode estar se referindo à perda de duas pessoas iluminadas mesmo, de dois luminares, né? Então uma das interpretações que se dá para isso é que haveria a perda de duas pessoas importantes e que isso seria muito lastimado, seria uma grande perda. Mas surgem outros dois, bondosos, que ajudariam a todos por terra e por mar. Não faço ideia do que poderia ser isso. Aí nós temos aqui a quadra, a Centúria 1, a quadra 37, em que ele fala o seguinte: pouco antes do pôr do sol, uma batalha. Uma grande nação está insegura. Derrotado, o porto de mar não responde. O Papa e o sepulcro em dois lugares estrangeiros. Se esse sepulcro é o tal do sepulcro do grande romano encontrado, né, então esses eventos estariam, essa batalha estaria acontecendo próximo àquele período daquele terremoto na Itália, de uma guerra que se despertaria e que traria isso para uma região portuária, né? Então, uma região de porto que estaria derrotado ali, atacado de alguma forma. Uma nação ficaria insegura. E o Papa e o sepulcro em dois lugares estrangeiros. Então, se o Papa estiver em Roma, o sepulcro então não seria encontrado em Roma, seria encontrado em outro país esse sepulcro. Então ele daria uma outra indicativa. Ou se o sepulcro do grande romano seria encontrado realmente ali na região da Itália, nesse período, que seria uma Páscoa, o Papa estaria fora de Roma, o que seria algo muito estranho, né? Porque durante as comemorações da Páscoa, o Papa não sairia de Roma por conta disso. E aí você poderia estar se referindo a uma outra profecia de Nostradamus, que não tem a ver com Páscoa, mas que fala que o Vaticano mudaria de lugar, né? Então, como eu falei para vocês, esses eventos, é muito improvável que essas coisas aconteçam nessa Páscoa, qual estamos conversando, mas que existam vários desses eventos acontecendo aí em outras Páscoas e não necessariamente tudo numa Páscoa só, né? E eu trago isso daqui por conta, embora ele não cite a palavra Páscoa nem o mês de abril nesta quadra, mas ele traz a tal do sepulcro, né? E esse sepulcro ele deixa sempre essa incógnita e há uma situação de guerra também acontecendo. Bem, é isso. São várias profecias, elas têm pontos de conexão e eu acho que a questão do sepulcro é o principal deles. Esse sepulcro desse grande romano que é falado tanto. Existem alguns estudos, né, que acredita, há um autor, não me lembro o nome dele agora, que faz um estudo sobre essas quadras de Nostradamus com base em desenhos, em geografia, né, e ele tira ali através do mapa da França alguns dados e entende que esse grande sepulcro é uma imagem, na verdade, né, que o Nostradamus usa para datar essas profecias. Então tem toda uma questão enigmática ali, que usa muito a questão da heráldica, a simbologia. Então, assim, é um terreno do misterioso, do enigmático, onde cabem as diversas interpretações, e a interpretação de um não significa que é melhor do que a de outro, porque Nostradamus ele é assim, ele trouxe essa perspectiva de escrever dessa forma, provavelmente porque ele vivia sendo acossado pela Inquisição e também tinha que lidar com o fato de que era o preferido ou queridinho da corte francesa e todo mundo que estava muito próximo ao poder poderia estar num dia em honra e no outro dia em queda, porque de um dia para o outro, para você fazer alguma coisa que desagradasse o rei e você ir parar na forca, era muito rápido, né? Então, você tinha que pisar em ovos. E Nostradamus, então, escreveu essa coisa de uma forma extremamente enigmática, sendo ele alguém que tinha uma ascendência judaica,
teve acesso ao ensinamento de Cabala por meio do avô dele, né, conhecia a alquimia, conhecia a astrologia, então ele tinha todo esse conhecimento de ciências herméticas, ciências ocultas, além de ser um exímio médico. Ele trabalhava dessa forma, né, e foi se assentar mais como astrólogo, vidente, mais para o final da vida, já durante o seu segundo casamento, quando ele passou a escrever, e esses livros só foram publicados nessa coletânea, tudo junto, depois pelo seu testamenteiro, né? Então, assim, ele publicava essas coisas na forma de almanaques, eram poucas profecias por vez. E assim, gente, é isso, essas profecias da Páscoa que nós temos aí, e aí vocês vão colocando a imaginação de vocês, vão prestando atenção nos eventos que estão acontecendo, né? E de repente pode ser que numa dessas Páscoas nós venhamos a nos deparar com situações bastante bizarras, bastante estranhas. Como nós estamos vivendo um período de crise, um período muito diferente da história, né, da humanidade, não sei quem estiver assistindo esse vídeo no futuro, né, se vai estar vivendo uma situação até mais complicada do que a que nós estamos vivendo nesse ano de 2021, mas fato é que nós podemos ter sim esses eventos bizarros acontecendo a qualquer momento ou em qualquer ano durante a Páscoa. Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar aí com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, tá? Vai lá, dá o like, é importante, assim esse vídeo aparece e continua aparecendo nas outras Páscoas também ao longo do futuro aí, ok? Deixe também o seu comentário, tá? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até ficar inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu deixar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.